Gente, desculpa, quem sabe faz ao vivo. Boa noite, Lari. Boa noite, Eve. Um prazer estar aqui com você nessa live. Prazer também estar aqui. Obrigada pelo convite. Falar de temperamentos, um assunto que eu gosto demais. Muito obrigada. Que ótimo. Vamos começar então nos apresentando, tá? Eu vou me apresentar rapidinho, depois você se apresenta e a gente inicia com o assunto da live. Uhum. Meu nome é Larissa Rocha, sou terapeuta de mulheres, mentorada do Dr. Jorge Rodrigues. O meu trabalho é com foco em restauração de casamentos e, como a Evelyn, ela sempre me ajudou muito nessa questão dos temperamentos, eu tive essa ideia, vou chamá-la para trazer para o pessoal do Instagram um pouco mais sobre esse assunto. E aqui estamos. Se apresente, por favor, Evelyn. Boa noite, pessoal. Sou a Evelyn, Evelyn Moon, meu Instagram. Sou terapeuta também, atuo faz 2 anos. Foco principal da minha terapia, da minha linha terapêutica, é também restauração de casamento. Também sou aluna do Dr. Jorge Rodrigues. Passei por uma restauração pessoal no meu casamento e a partir dali comecei a tocar vidas com a terapia. Antes da terapia, eu tinha cargo em igreja, então eu sempre cuidei de vidas, sempre amei tratar de pessoas, lidar com pessoas, sempre foi algo que eu gostei muito. E um dos principais assuntos ali que eu comecei a estudar foi sobre os temperamentos. E eu peguei uma paixão muito grande, assim, pelos temperamentos, porque a partir dos temperamentos, se você dominar o assunto na tua vida, muita coisa anda para frente mesmo, e é uma maravilha, uma delícia estudar sobre temperamentos. Então, prazer, pessoal. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, os temperamentos. Que ótimo, excelente. Então, vamos iniciar, né? Eu trouxe algumas perguntinhas para nós nos guiarmos, né? Para a gente chegar e trazer o melhor conteúdo aqui para vocês hoje. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para a Evelyn é: o que é temperamento e como descobrir qual é o meio das pessoas próximas a mim? Por quê? A gente ouve falar, né, desde criança, essa pessoa tem um temperamento ruim, um temperamento difícil, mas de fato, o que é temperamento? Perfeito, Lari. Temperamento é o solo onde nós pisamos, né, o restante da nossa vida, seja na nossa infância, adolescência, vida adulta. Então, temperamento, a gente só pode começar a estudar, falar sobre temperamento se a gente trazer a poesia para esse assunto, né? Então, a ciência dos temperamentos foi uma ciência, né, conhecida há 400 anos antes de Cristo. Então, por Hipócrates, né, o pai da medicina para muitos aí. Então, há 400 anos antes de Cristo já existia esse estudo que foi aprimorado com os anos, aprimorado com o tempo também, sobre os temperamentos. O que são os temperamentos? Eles são uma maneira de você identificar as suas boas inclinações e más inclinações do seu cônjuge, do seu filho, e facilita no dia a dia a convivência. Então, não é uma receita de bolo, não é uma muleta também para dizer, eu sou assim por conta do meu temperamento, é muito forte, ou eu sou assim meio passivo mesmo, porque eu não tenho um temperamento muito forte. Não, temperamento é uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, o amadurecimento pessoal e também a comunicação humana, né? Dentro das empresas, dentro do relacionamento, dentro da maternidade, paternidade. Então, os temperamentos são uma ciência que é para a gente carregar e usar o resto da vida, assim. Só que aprimorar. Não adianta nada saber sobre temperamentos e não amadurecer também. Porque daí as pessoas usam como muleta, né? Daí é aquele clássico que nem você falou. Muito forte temperamento, eu sou assim mesmo, vão ter que maturar. Não, nós temos que amadurecer. Então, é isso. E como descobrir os temperamentos, né? Tem as 3 clássicas formas de descobrir o temperamento. A primeira, né? Observação. Então, a ciência dos temperamentos mostra ali que tem 2 temperamentos, que são os sanguíneos e os coléricos, que são mais expansivos, né? Falam com as mãos, gostam de dar opinião, pitaco, aparecer, chegar no lugar, ser notado. E tem já outros 2 temperamentos que são mais introspectivos, vamos dizer assim. São os mais calmos, mais pacificadores, que são os fleumáticos e os melancólicos. Olhando por esses pontos, também tem, né? Os temperamentos secos, os temperamentos úmidos, os temperamentos expansivos, né, quentes e os mais frios. Então, olhando por isso, a gente já começa a observar, bom, meu cônjuge, ele é expansivo demais, qualquer coisa ele explode, então ele não é
não é frio, ele é mais quente, né? E assim por diante. Você vai identificando conforme as características de cada temperamento. Nem todo melancólico é igual, nem todo colérico é igual, mas costuma ser nítido alguns comportamentos. Por exemplo, expansivo ou introspectivo, frio ou mais quente, né? Úmido, né? Ou seco, uma pessoa mais seca. Então, por observação já dá para descobrir muita coisa. Tem gente que só com observação já tira de letra. Então, quanto mais madura a pessoa for, mais vai ficar nítido o temperamento dessa pessoa. Porque essa pessoa não trabalhou na personalidade. Temperamento não é personalidade, não é caráter. Temperamento é o solo, né? A raiz. Caráter é o seu tronco, como se fosse uma árvore, né? E personalidade é a copa dessa árvore. Então, nós temos que deixar o solo bem cuidado, amadurecer ali, crescer, fazer as podas no nosso caráter, se teve alguma coisa fora do comum ali, um caráter mal formado, e trabalhar na nossa personalidade. Para que quando as pessoas nos vejam, elas vejam nossos frutos, não nossa raiz lá para fora da terra, né? Nosso temperamento gritando lá, né? Ah, é a colérica chegou, a melancólica chegou, não, né? Então, todos temos que amadurecer. E falando de temperamento, como identificar por observação. Então, quem quer descobrir aqui qual é o temperamento do cônjuge, já começa a observar. Se for quente, expansivo, né, fala com as mãos, é mais comunicativo, não tem tanta vergonha, timidez, então provavelmente é um temperamento quente. Ou essa pessoa é colérica, ou essa pessoa é sanguínea. Ah, é uma pessoa mais calma, introspectiva, então é uma pessoa fria, geralmente. Demora para ter algumas reações, não gosta de se impor tanto. Então, ou essa pessoa é fleumática, ou ela é melancólica. E agora, os úmidos e os secos, né? Então, temperamentos úmidos são os sanguíneos, que ele, apesar de ser expansivo, ele é úmido, né? Então, ele é um temperamento mais úmido. E já o frio, né, e úmido é o fleumático. Então, vendo pela simbólica, fleumático é como a água, melancólico é como a terra, sanguíneo é como o ar, colérico é como o fogo. Então, tem que ter, além da teoria ali, dos textos, essa simbólica para a gente entender um pouco mais, porque senão é só preto no branco, a gente vai ficar, não estou entendendo nada. Então, recapitulando, quentes, sanguíneos e coléricos, frios, melancólicos e fleumáticos. Dá para fazer listinha quem tiver com papel e caneta. Agora, úmidos, sanguíneos e fleumáticos, secos, coléricos e melancólicos. Ali já dá para ver muita coisa, dá para identificar muita coisa. A Giz perguntou que existe diferença de comportamento em público e privado, exemplo, em casa, expansivo e fora retraído. Existe sim, muito, na verdade, né? Por exemplo, melancólicos e fleumáticos por serem frios, né, costumam não expandir fora de casa. Mas dentro de casa pode ser piadista, comediante, né, pode ser leve também, só que vão ter ali outras características clássicas do temperamento. E fora de casa pode ser também, às vezes, com um amigo mais próximo, expansivo, e assim por diante. Então, o temperamento não é uma receita de bolo. Ao mesmo tempo que os coléricos podem ser comunicativos, sanguíneos também, em casa, às vezes está no meio de meio down e fica mais introspectivo. Então, é bom olhar sempre para a infância e adolescência, onde nós estamos com tudo mais à flor da pele, não temos uma personalidade muito formada, né? Olhar para essas características na infância e na adolescência. Na vida adulta, geralmente é para amadurecer, né? Então, aparecer cada vez menos essas questões. Mas mesmo assim, costuma aparecer, porque é um solo que a gente caminha a vida toda, né? Faz parte de nós. Você não perguntou, Larissa, mas todo mundo já pergunta, inclusive com essas diferenciações em casa, fora de casa, com amigos e fora, né? Como que funciona? Temperamento, muitas pessoas têm dúvida. Eu posso mudar meu temperamento em casa ser um, e fora de casa ser outro? Não, não tem também como ter outro temperamento. Você nasce com temperamento e morre, né? Existem os 4 temperamentos, nós temos um, né? O predominante. Então, se você é colérica, você nasce colérica, morre colérica. A diferença é, você quer morrer uma colérica madura ou imatura, né? Que usa o temperamento como muleta. Então, tem toda essa questão. Esse temperamento é um só. E o mais interessante, como você citou, Eve, que não é para ser usado como moleta, na verdade, é para que você identifique aquilo que você precisa melhorar para que você tenha clareza. Olha, nisso aqui eu realmente tenho tendência a ser assim, então eu preciso me vigiar nisso aqui. Então, é muito interessante a gente descobrir quais são as nossas tendências e também as tendências das pessoas que estão ao
nosso redor. Porque às vezes você não entende por que fulano é assim, fulano é devagar, fulano é lerdo. Mas às vezes é só o temperamento da pessoa. E você, sabendo disso, você tendo clareza sobre isso, você vai conseguir lidar muito melhor. Exatamente. Por isso é bom um olhar atento, né? O olhar atento, diferente de qual for o temperamento da outra pessoa, você vai aprender a lidar. Identificar e aprender a lidar, né? Outra forma de descobrir o temperamento é pelo rosto. E muitas pessoas, pelo rosto, as características do rosto ali, elas conseguem identificar. Eu não gosto desse tipo de análise porque o nosso corpo ele muda o tempo todo. Então, quando você é mãe, você muda o seu rosto. Quando você está acima do peso, muda o seu rosto. Fez um botox, muda o teu rosto. Então, eu não gosto de muito por essa análise, apesar de que muitas pessoas fica muito nítido pelo rosto qual é o temperamento. Então, o sanguíneo costuma ter o rosto bem oval, né? Ter um olhar que vê tudo ao mesmo tempo, mas não vê nada, parece um Golden Retriever, né? Então, costuma sorrir largo também. O colérico, ele já sorri que nem o Bad Boy, né? Aquela marca Bad Boy, meio de canto de boca, não sorri muito, costuma ter pontos arqueados no rosto, né? Sobrancelhas, maxilar marcado, queixo para frente, ou nariz mais proeminente. Climáticos costumam ser cara de alface, todo mundo fala, né? Boa noite, pessoal que tá chegando. Então, falam que o fleumático tem cara de alface, né? Tem uma cara de nada, né? Você não sabe se tá com raiva, se tá feliz, se tá triste, você sempre com a mesma cara pra tudo. E um olhar meio assim disperso, já o melancólico, parece que ele tá tendo aquele olhar assim, tá sempre pensando pra dentro, né? Sempre tá no mundo interior, costuma ter a testa pequena, né? O rosto mais cheinho, mais larguinho. Então, assim, tem várias formas de identificar o temperamento. São as três, na verdade, né? Observação, o rosto e o cálculo natal. O que que é o cálculo natal? O cálculo natal é a observação do céu no dia que você nasceu. Então, o céu tem os seus elementos, tem ali seus elementos também que inclui terra, fogo, ar. Então, é feito um cálculo da hora que você nasceu e o dia que você nasceu, realmente para descobrir de forma exata, com um cálculo de matemática mesmo, qual é o seu temperamento. Essa é a forma que eu mais gosto, porque cálculo você não tem erro, né? Então, você não fica lá, eu acho que eu sou isso, acho que eu sou aquilo. O cálculo ele já dá o resultado. E legal do cálculo, que vai te mostrar por que que você não é uma colérica igual a tua amiga que é colérica. Por que que você não é melancólico igual a teu vizinho que é melancólico. Então, eu falar assim, você tem essas inclinações, apesar de você ser um melancólico, você pode ser uma melancólica que gosta de conversar. Uma melancólica que gosta de expandir, às vezes. E tem uma explicação para isso. Então, isso que eu gosto do cálculo natal. Mas se você tiver um olhar atento, você, com observação, você já identifica. Então, o olhar atento, ele é cura para os relacionamentos e também traz ali o desenvolvimento pessoal também seu, né? Ah, eu observo que eu sou mais assim, sou mais assado, meu cônjuge é assim, assado. E entender, né, que o outro, você não casou com uma cópia de si mesmo, né? Senão, provavelmente, seu casamento ia fracassar. Então, que bom que vocês são diferentes. Apesar de também tem casais que são dois coléricos, ainda assim são muito diferentes, né? Tem a criação, tem ambiente, tem, às vezes, um TDAH, um autismo ali. Então, ninguém vai ser igual, apesar de ter o mesmo temperamento. E é isso que é lindo do ser humano, né? Essa complexidade do ser humano. Então, o temperamento é ao solo. Você vai caminhar naquilo ali para sempre, mas ele não é quem você é. Seu temperamento não é você não é seu temperamento, né? Sim, sim. E isso é muito interessante também, que o ambiente que você convive influencia muito. Então, muitas vezes, quando a gente entrar propriamente em cada um dos temperamentos, algumas pessoas vão ficar em dúvida e vão falar: nossa, eu tenho características de, por exemplo, sanguíneo, mas tenho características de melancólico também. Como que é isso? Então, tudo vai interferir na criação, se você conviveu com uma pessoa muito colérica, conviveu com uma pessoa muito brava. E aí, o ser humano, assim, ele vai pegando aquilo das pessoas que ele está ao seu redor e tudo mais. Aí, pouco a pouco, vocês vão conseguir entender melhor sobre isso. Exatamente. E é comum a gente pegar as características do temperamento de uma pessoa, às vezes, destemperada. Então, o ideal do temperamento é temperar o seu temperamento, né? Para que cada vez mais ele domine, cada vez menos ele domine você e mais você domine a situação ali, independente do temperamento de quem está ali, né? Muito legal isso que você falou. O ambiente, pela neurociência, ele é predominante ali no desenvolvimento humano. Então, independente do temperamento, é bom você ter um ambiente onde todo mundo tem harmonia, né? Você, seu cônjuge, seus filhos, isso é muito importante, independente dos temperamentos. Por isso que é bom aprender a lidar com os temperamentos. Se dominar isso, você domina qualquer coisa, né? Ah, entendi. É chorão mesmo, é
minha criança chorou na mesma, é por isso, isso, aquilo, então vou ajudar ela a temperar esse temperamento. Ah, minha filha é meio distraída, parece que tem ali um TDAH, mas ela é uma sanguínea mesmo. Vou ajudar ela a temperar esse temperamento, né? E assim por diante. Isso é muito precioso. Verdade. Então, próxima pergunta é: quais são as características de um cônjuge fleumático? E aí você pode também falar um pouquinho sobre os pontos negativos e os pontos positivos de um fleumático. Legal. Pneumático. Pneumático, simbolicamente falando, ele é representado pela água, né? Então, a água, ela é úmida e fria. Pontos positivos do fleumático. O fleumático, por ser úmido e frio, então é uma pessoa que tem mais facilidade em adaptação. Então, você coloca água numa jarra de cristal, ela vai se adaptar. Numa mangueira, ela vai se adaptar. Lá num rio, vai se adaptar. Então, as qualidades do fleumático estão ligadas a essa adaptação. Então, a água, ela é uma coisa mais estável, né? Ao mesmo tempo, se você coloca a mão dentro da água, ela se adapta no formato de sua mão. Se você joga uma coisa lá, ela vai se adaptando. Então, o legal do fleumático é que ele tem essa facilidade no se adaptar aos ambientes ou com pessoas, e muitas vezes está ligada com essa frieza do fleumático. Então, é úmido e frio. Frio, muitas vezes ele não vai se impor. Ele está no ambiente, estão até falando mal do político que ele gosta, né, da banda que ele gosta, ele não vai opinar muitas vezes porque ele quer evitar estresse, né? Então, o fleumático ele tem a fama do evitar fadiga, né? Então, às vezes, esse evitar fadiga do fleumático é bom, porque ele é um pacificador. Então, muitas vezes as pessoas vão se aconselhar com fleumáticos, vão pedir ajuda para o fleumático, porque ele sempre vai estar ali, tipo, disponível para escutar. O fleumático é ótimo para guardar segredo também. Então, se você quer contar algo muito importante para alguém, conte para o fleumático, conte com o fleumático também. Só que, às vezes, o fleumático tem dificuldade em se impor, em colocar a opinião dele, falar o que ele gosta, né? Então, muitas vezes o fleumático ele acaba sendo apagado ali do ambiente. Eu conheço fleumáticos que falam meio assim, eu sou mais da minha porque eu não gosto de preocupar os outros. Então, ele vive no mundo dele, só com medo de preocupar os outros, acaba que ele acaba sendo esquecido. Então, isso é ruim para o fleumático também. Fleumáticos não sejam como um chuchu. Vocês não podem ser que nem o chuchu, vocês têm que ter gosto, falar o que cor vocês gostam, a comida que vocês gostam, a roupa que vocês gostam, a decoração que vocês gostam, trabalhar na personalidade, porque senão o fleumático vai parecer um chuchu. Ele é muito, gosta da casinha dele, gosta das coisinhas dele do jeito dele, das mesmas coisas, das mesmas comidas, né, daquele jeito frio e úmido da água. Né? Só que, às vezes, você vai ter que dar uma chacoalhada nessa água. Se você tem um cônjuge fleumático, você sempre vai estar agitando essa água, às vezes fervendo a água, às vezes colocando mais gelo na água. Então, quem tem cônjuge fleumático tem que ajudar ele a se temperar também. Porque ninguém sabe, ninguém nasce aprendendo tudo na vida. Então, o fleumático, às vezes, precisa ser chamado para ação. Amor, vamos fazer aquilo outro. O que que você acha disso? Fleumáticos, não esqueçam que quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que se tornar uma pessoa interessante. Falar o que você gosta, falar o que você não gosta, porque nem sempre ser passivo é bom. Muitas vezes vai ter que se impor mesmo. Então, fleumático é úmido e frio, é conhecido ali por ser, às vezes, imparcial, às vezes quieto demais, introspectivo, não gosta de problema, gosta de comer muito, às vezes. O fleumático ele tem esse apetite concupiscível mais aguçado. O que que é o apetite concupiscível? Gostar das coisas gostosas dessa vida. Comida boa, dormir até mais tarde, problema com o despertador, preguiça, não gosta de fazer exercício físico, às vezes por isso fica acima do peso, é conhecido por demorar para tomar atitudes, né? Ou ficar numa zona de conforto e não sair. Então, esse é o lado ruim do fleumático. O lado positivo geralmente é fiel, né? As ideias, as coisas que ele gosta, né? É um bom trabalhador, dedicado, só que não gosta muito de sair da zona de conforto. Então, quem é casado com fleumático tem que ou aprender a lidar com isso ou ajudar a estimular sempre o fleumático. Pagar uma academia aí junto, né? Fazer dieta, faz junto, escolher coisas, perguntar que cor você quer pintar a parede da casa, né? Que cor que você quer, que raça que você quer o cachorro que a gente vai ter, né? Perguntar também para o pneumático colocar a sua opinião ali. Então, pneumáticos não sejam chuchu. Quem é casado com pneumático, ajude a agitar a água para não criar dengue ali, que é uma parada da dengue, né? Muito legal.
E assim, o fleumático, ele tem aquela fama de ser cara de alface, como você falou, porque ele não consegue expressar muito bem. Muitas vezes você está conversando com o fleumático e ele está, entendi. Não faz uma expressão sequer e tudo mais. E se você que está assistindo tem Sim, características de fleumático ou já sabe que é, então se esforce para isso, se esforce para melhorar nessas questões que são pontos negativos. E se você que está lidando com um fleumático no seu dia a dia, na sua casa, enfim, entenda que ele tem essa dificuldade. E eu sempre gosto, quando a gente fala de fleumático, de usar a figura do rio. E que o rio, ele precisa daquele curso do rio, ele precisa daquela terra ao lado, né? Para poder ir levando para o caminho certo. Então, na verdade, o fleumático, ele precisa de uma pessoa que esteja ali falando, olha, vamos fazer isso, o que é que você acha? E que ele não responda sempre, tanto faz, que a cada vez se anulando, não dando a sua própria opinião, fazendo sempre o que o outro quer, e isso de fato é chato. É chato, mas assim, tudo tem jeito, tudo tem jeito. Quanto mais você amadurece, menos essas características vão ficar latentes em você. exatamente. Muito bom, isso mesmo. Então, quais as características de um cônjuge melancólico e os pontos negativos e positivos? Vamos lá. Melancólicos, melanquinhas do meu coração. Vocês são maravilhosos, realmente maravilhosos. O problema do melanca, às vezes, é a amargura, né? Melancólico, simbolizado, né, pela terra. Então, a terra, como a terra é? A terra costuma ser fixa, né? Fica no mesmo lugar, dificilmente tiram a terra imóvel de lugar. Então, o melancólico costuma ter essa tendência a gostar sempre dos mesmos, ser para dentro, introvertido, né? Introspectivo, demorar para ter ações também, né? Então, gosta às vezes sempre do mesmo. Dificilmente você vai ver um melancólico expansivo. Geralmente ele expande quando o negócio ali passou do limite, ele já não está aguentando mais. Então, os melancólicos são como os coléricos, eles se expressam ao mundo como um ponto de exclamação. Estão falando as coisas, dando direcionamentos. Os melancólicos são muito fiéis também. Então, assim como os coléricos, os melancólicos, eles são mais ditadores, assim, vamos colocar. Só que o colérico coloca impondo, já o melancólico ele coloca teimando com você. Então, o melancólico tem a característica de parecer sempre que quer ter razão do negócio. Então, ele acha que ele está certo. Muitas vezes ele está, porque o melancólico ele costuma, por ser mais para dentro, introvertido, introspectivo, estudar muito para ter as convicções que tem. Então, por isso que falam que o melancólico é muito fiel, porque ele tem ali as suas pautas, as suas raízes, né, nessa terra, então que faz com que ele seja mais estável mesmo. Então, conselhos são muito bons de tomar conselhos com os melancólicos, mas o problema do melancólico é que às vezes ele é tão perfeccionista que ele demora para agir. Então, você vai lá e pede pro seu marido pintar a parede. Mas ele fica, não, tem que achar o tom certo, tem que ver o dia do clima certo, tem que ter o pincel certo, e nananã. Daqui a pouco a mulher que é Carlão vai lá e pinta a parede já. Entende? Isso que é o problema de quem é casado com melancólico muitas vezes. Não tem a paciência. O melancólico não dá para conversar com o melancólico, porque ele já pensa assim, putz, não tá. Porque ele já tem tanta dificuldade de colocar para fora, o interior que ele tem, que quando ele tá com alguém que tá no celular e não tá dando atenção pra ele se sente desvalidado. Então, assim, já tem dificuldade de me abrir, ainda vou conversar com uma pessoa que não tá nem aí pra mim, agora que eu não vou me abrir mesmo. Então, costumam falar que os melancólicos são muito fechados, às vezes tem uma cara de bravo e tudo mais, mas não é isso, porque eles sempre estão nesse mundo interior deles. Qualidades melancólicos, muito fiéis, muito perfeccionistas, geralmente são muito criativos, né? São bons em coisas manuais, eles se dedicam àquilo, né? São bons conselheiros também, estudiosos, costumam ser muito estudiosos. Então, como eles são um ponto de exclamação no mundo, então eles estão sempre falando ali o que eles gostam, o que é certo, o que é errado. Geralmente eles têm umas crianças muito fortes, né? Muito ligados à cultura. Pontos negativos. Geralmente demora para ter ação por conta do perfeccionismo. Não, não vou fazer enquanto não estiver perfeito. Para melancólicos é antes feito do que não feito. É uma opção disso, antes feito do que não feito. Porque se você ficar esperando o momento perfeito para fazer o que tem que fazer,
vai passar alguém que vai fazer mal feito na tua frente, às vezes vai levar o mérito, porque você deixou de fazer, porque você é muito perfeccionista. Outro ponto negativo do melancólico é, ao mesmo tempo, ele é positivo e negativo, é o mundo interior. Então, melancólicos, se expressem, fale o que vocês estão sentindo, porque o outro não tem uma bola de cristal. Então, às vezes, você está chateado, magoado, por quê? Assim como o colérico, o melancólico, ele fica marcado ali, caso ele seja magoado, né? Quando você enfia a mão na terra, você tira, fica a marca da tua mão ali. Então, o colérico e o melancólico têm de demorar, às vezes, para perdoar, demorar para resolver alguns problemas ali, alguns dilemas emocionais, porque ele fica marcado. Então, melancólicos, não demorem, não fiquem guardando sentimentos, lidando com aquilo. O problema não é sentir. O problema é viver a base daquilo que está sentindo. Ah, mas aquela pessoa falou em 1800, lá ela falou que meu cabelo estava feio. O melancólico geralmente morre com o negócio, entende? Ele lembra a data do nascimento de todo mundo. O bom do melancólico é que ele tem boa memória. E o ruim do melancólico é que ele tem boa memória. Então, melancólicos, não permaneçam no sentimento. Então, se tem alguma coisa para resolver, resolve hoje, né? Melhor resolver hoje do que amanhã. Vai que não dá tempo amanhã. Então, me resolve hoje, pede perdão hoje. Se tá chateado, fala hoje e resolve. Para de ficar fazendo um altar pro teu sentimento. Não, eu tô magoado. E fica ali, naquele sentimento, lambendo suas próprias feridas. Então, bom melancólico é boa lembrança. Ruim é a boa lembrança também. É, a memória é muito longa. Então, melancólicos também têm que ser chamados para ação. Não porque ele não faz, mas é porque ele espera estar tudo perfeito. Então, se você tem um cônjuge melancólico, chama o seu melancólico para ação, né? Não precisa ter o tênis para fazer academia. Vamos com esse tênis que a gente tem mesmo, né? Não precisa ter a roupa perfeita, teu cabelo tá impecável, né? Eu gosto de assistir muita série. Então, tem lá o pequeno Sheldon, muito característico melancólico. Tem também, boa noite, pessoal que tá entrando. Tem o Pequeno Sheldon, que ele é muito característico do melancólico. Tem o The Good Doctor, né? Que também tem muitas características ali do melancólico, muito metódico, gosta do jeito certinho, se irrita com as coisas fora do lugar, gosta de ficar mais em casa, gosta da mesma comida, das mesmas pessoas, bateria social curta. Então, o melancólico tem essas características. O duro é quando o melancólico casa com o sanguíneo, né? Gente, é prova de fogo, né? Porque o sanguíneo gosta da bagaceira, o melancólico gosta de tudo. Hoje o The Good Doctor, com a minha filha, e estavam tendo um problema no relacionamento exatamente por isso. Que a menina era bagaceira e ele super metódico. Da menina falou, eu não consigo ficar com você, você é muito metódico. Daí ele vai lá, o desafio dele foi chegar em casa e mudar o papel higiênico do lugar. Porque para ele isso era muito já, entende? Então o melancólico tem dessas coisinhas, mas o lindo do melancólico é esse olhar atento. Como ele é introspectivo, ele observa mais que os outros. Então ele observa. Só pelo rosto da pessoa parece que ela tá triste. Então, você tá tudo bem? Nananã, né? Esses dias minha sogra, ela veio aqui em casa, ela trouxe minha máquina de costura arrumada. Ela levou sem eu saber a máquina de costura, arrumou a máquina de costura, trouxe um bolo caseiro e um pão caseiro. Eu falei, o olhar atento do melancólico é muito legal, né? Gosta de servir, gosta de fazer o outro se sentir amado. Então, isso que é bom do melancólico. Então, use sua boa memória melancólica para o bem. Tá? Use para o bem, para abençoar, para ajudar, para lembrar quantas outras pessoas são especiais, né? O que o outro gosta, cor preferida e assim por diante. Muito bom, Eder. E só complementando, cuidado também com essa questão de ser cabeça dura. Esteja mais aberta a ouvir opiniões, a entender o lado das pessoas também. E evitar muito isso de pensar demais para agir. Tá com dúvida em alguma coisa? Age, faz assim mesmo, porque às vezes o tempo passa e você perde oportunidades, assim como você falou. Muito, muito bom. Ah, vamos lá. Quais as características de um cônjuge sanguíneo? Pontos positivos e pontos negativos. Já estou assim sorrindo porque eu sou sanguínea. Eu sorri na live também, meu Deus, sanguíneos. Isso é Ai, bom. já sei que eu sou sanguínea, gente. E são vários desafios que vamos saber um pouquinho mais agora. Ah, gente, os sanguíneos são a alegria do mundo, né? A gente sempre fala. Então, sanguíneos são representados ali pelo ar. Como que o ar é, geralmente? O ar passa e todo mundo vê, né? Então, vê pelas folhas, vê pelo chão, ali tá no chão as coisas, a brisa no rosto. Então, aquele frescor na vida, né? O sanguíneo é representado pelo ar, aquela brisa quente, né? Então, o sanguíneo, ele é leve, o sanguíneo ele é alegre, ele é expansivo, como o ar. Então, isso que é bom no sanguíneo. Todo mundo precisa ter um sanguíneo por perto, né? Porque o melancólico é meio, né, azedo, gosta de ter razão, gosta
É bom que tenha um sanguíneo ali bem tagarela, né? Eu sempre falo com minhas filhas, eu tenho uma filha sanguínea. E a gente sempre fala, sanguíneo é caricato, burrinho do Shrek, tá ali na orelha toda hora. A gente já chegou? A gente já chegou? Shrek, isso aqui, toda hora ali falando ao ouvido. E a gente dá muita risada. E uma coisa que os sanguíneos têm que tomar cuidado, o sanguíneo como ele é expansivo, então ele é muito emotivo. Então ele chora vendo vídeo de cachorrinho e sorri depois, um minuto depois, vendo vídeo do gato fazendo uma coisa. E daí ele fala de cachorro, de gato, de anão, fala de manco, fala de gente branca, gente morena. Ele fala assim, 1000 assuntos assim em 2 segundos. É muito louco. O sanguíneo ele vê tudo e não vê nada. Sente tudo, às vezes ele não sente nada, né? Eu tava conversando com uma sanguínea hoje e ela falou quando sai o novo iPhone todo ano, eu compro o iPhone, mas eu pego o iPhone e falo, é isso. Esse que é o problema do sanguíneo. Às vezes o sanguíneo tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Porque ele pensa, é isso, né? Então, isso com tudo. Esse que é o grande problema do sanguíneo. Essa, essa ser raso nas coisas, não permanecer, assim como o melancólico permanece muito nos sentimentos, fica ali remoendo, nananã, já o sanguíneo é o contrário, ele não permanece, a gente até brincando em casa, né? O sanguíneo perdoa rápido. Então ele se esquece muito rápido. Se a pessoa veio e deu uma facada nele, ele tá abraçando a pessoa e fazendo um churrasco na casa da pessoa ainda. É perigoso. Já o colérico, melancólico, nossa, a pessoa morre pro melancólico e colérico. Não, não existe mais. A pessoa sumiu do gente até ter que entrar de frente com essa pessoa. Então é muito engraçado que os sanguíneos, eles são a alegria do mundo, eles são a poesia do mundo. Todo mundo precisa ter um sanguíneo perto, porque o sanguíneo traz alegria, traz leveza para o ambiente. Então, um marido ou uma esposa sanguínea costuma ser assim, comunicativa, expressiva, chega no lugar, fala com todo mundo, ou se entra logo na rodinha, né? Não demora muito para ficar sozinha, né? Então chega no lugar, não fica muito tempo sozinha, faz amizade mais fácil, fala de todos os assuntos, né? Então sabe falar da política, sabe falar de tudo o sanguíneo costuma falar. Então isso que é legal dos sanguíneos. Então ele levanta também as pessoas, né? Eu tenho uma amiga sanguínea que sempre tá me mandando mensagem de carinho e tudo mais, eu fico assim, que os secos, eles têm uma dificuldade de mostrar o afeto. Já os úmidos, né, que são os sanguíneos, os fleumáticos, eles já falam, né, já demonstram um pouquinho mais o carinho, o toque, né, o sanguíneo costuma ser touchscreen. Ele fala com você, pegando você, falando, e então, os sanguíneos são maravilhosos, mas ao mesmo tempo, como eu falei, às vezes um sanguíneo um melancólico vai ser tratamento de choque, né? Então, ao mesmo tempo que um sanguíneo melancólico é o céu, pode ser o contrário também. Então, às vezes, vamos ter que ter mais paciência com os sanguíneos. Porque os sanguíneos, por querer tudo ao mesmo tempo, falar tudo ao mesmo tempo, ter tudo ao mesmo tempo, costuma ser impulsivo. Então, esse é um mal dos sanguíneos. Muitas pessoas assim, falam que os sanguíneos quase vêm com o TDAH junto, né? Mas não é que ele vem com o TDAH junto, é esse ser raso do sanguíneo, né? Então, quando eu falei, ele não é profundo, ele não fica marcado, né? Lembrando aquela alegoria do macarrão, o colérico é como um macarrão seco, você quebra no meio e fica marcado, né? O melancólico também. Já o sanguíneo inflamático, não. É macarrão mole, cozido. Então é mais fácil de malear, mais fácil de lidar em alguns pontos, não fica quebrado, marcado como o colérico e como melancólico. Então, os sanguíneos, eles são a alegria do mundo, só que ao mesmo tempo tem que cuidar com as distrações. O sanguíneo não pode estudar de frente para uma janela, com muita aba do computador aberto, com muita coisa na mesa, várias cores de marca-texto. Não, o sanguíneo, ele tem que ter menos e mais para o sanguíneo, antes feito do que não feito. Então, ter agenda é muito importante para o sanguíneo, ter ordem de vida, ter disciplina, começar uma coisa e terminar, né? Então, isso tudo é muito importante. E sanguíneos precisam dedicar tempo e atenção, um olhar atento. Então, não é só olhar que seu esposo comprou uma camiseta nova, ou que sua esposa cortou o cabelo, pintou o cabelo, mas é permanecer um pouco naquilo, né? Elogiar, falar sobre aquilo, né? Não mudar de assunto tão rápido. E o problema dos sanguíneos geralmente está ligado com a procrastinação, né? Então, ele deixa até o último segundo para fazer o negócio. Ele sabe que ele faz, ele é bom em fazer as coisas, só que ele deixa para o último minuto. Então, parece que ele está sempre atrasado, sempre com um monte de coisa nos braços, nas mãos, falando um monte de coisa com um monte de gente. Então, às vezes parece que o sanguíneo é uma bagunça. E isso enlouquece, né, os temperamentos secos ali, que gostam das coisas mais do jeito deles. Então, úmidos, paciência com
os secos, mas também amadurecer também, e vice-versa. Todos precisam amadurecer. Então, sanguíneos, pontos positivos, muito leveza, muito humor, expansão, alta astral, né? Uma vibe sempre pro otimismo, né? E pontos negativos, a distração, olhar desatento, ver tudo, não ver nada, tem muito, não tem nada, a procrastinação, deixar tudo para a última hora, não ter ordem de vida, então, isso acaba tendo um conflito ali com outros temperamentos. E dando um leve testemunho, assim, como sanguínea, essa questão do se distrair, de fato, é muito presente, pelo menos em mim. E eu percebi que para que eu conseguisse cumprir com as minhas atividades do dia a dia, eu teria que fazer as minhas anotações numa agenda realmente e depois eu dando check, porque senão eu realmente não conseguia. E aí acabava o dia frustrada, triste por não ter cumprido tudo. E com relação também às alterações de humor. Ao mesmo tempo que eu estou sorrindo, ao mesmo tempo já dá vontade de chorar. Minha terapeuta que eu diga, a mesma hora que eu estou chorando, né? Estou sorrindo também. Então, isso é realmente muito presente no sanguíneo, mas é algo que pouco a pouco a gente vai trabalhando e vai amadurecendo. Verdade. E o legal do sanguíneo costuma falar que ele é um pavãozão, né? Chega nos lugares, todo mundo vê. A diferença do sanguíneo e o colérico é, o sanguíneo, ele é visto pelo que ele tá fazendo ali. Então, você tá com uma roupa muito de lantejola, um cabelo diferente, um brinco diferente, e já o colérico não. Ele é notado pelo que ele faz ali, pelo estado que ele está, não pelo que ele está usando, acessórios e tudo mais. Então, eu acho engraçado, porque é exatamente isso. Meu esposo é sanguíneo. Ontem eu fui, no mercado e minha roupa, ela é diferente. Então, uma roupa que eu usei ontem, tá frio aqui, né? E ela é tipo um poncho, assim, vai até o pé. Só que ela é neutra. E meu esposo ele tava com uma blusa verde neon. Então é a diferença do colérico e o sanguíneo. O colérico é pelo todo, assim, né? Que ele chama atenção pela composição do quem ele é. Já o sanguíneo é pelo que ele tá usando, o que ele tá falando, como ele tá gesticulando. Então, isso é bem legal também observar ali nos cônjuges. Sim, sim, sim. Muito legal, muito bom. Agora vamos para um temperamento que é conhecido como o mais difícil de lidar, que é o É mentira. colérico. O colérico é legal. Quais as Ai, gente. características do colérico? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Bom, vamos lá. Isso daí eu posso meter o sarrafo porque é o meu fã-clube, então eu posso falar mal, né? Os coléricos. Os coléricos, eles realmente são como os outros temperamentos, bons e têm seus pontos positivos e negativos também. Então, quando eu estava fazendo observação do meu temperamento, eu não achava que eu era colérica, né? Eu achava que eu era qualquer outro temperamento menos colérico. E daí que eu fui ver que era por conta da minha criação, pelo ambiente, tal, tal. Mas eu sempre tive atitudes muito coléricas, né? Sempre minha mãe estava falando, né? Eu casei com 16 anos, meus pais me emanciparam. Então, quando eu casei, minha mãe disse que eu só cheguei nela e falei assim, mãe, eu vou casar. Ela falou assim, como você vai casar? Você tem casa, você tem, né, condições? Eu falei, mãe, eu vou casar. E em 7 meses eu estava casada dentro da minha casa e tudo mais. Então, o colérico, ele é representado pelo fogo, ele é mais expansivo, como eu falei. Os coléricos e os melancólicos se expressam como ponto de exclamação no mundo, os sanguíneos e os fleumáticos costumam se expressar e estar sempre perguntando. Eu tenho uma filha sanguínea e ela fica assim 24 horas por dia. Por quê? Por que a coisa? E aqui? Não sei o quê. Então, fica se perguntando. E é muito importante, sanguíneos e fleumáticos, vocês perguntarem as coisas para Deus, porque daí vocês vão ter a resposta certa direto da fonte. O problema é se o sanguíneo fica perguntando para os outros, né? Por que você faz isso? E faz também. Então, muitas vezes as pessoas falam, né? O sanguíneo às vezes pode ser Maria vai com as outras. Porque ele fica perguntando, perguntando, perguntando e vai na onda dos outros, que nem eu falei, né? É muita hora muito feliz, muito triste. Então, cuidado com os sanguíneos, com essa construção da sua personalidade. Saiba por que vocês fazem as coisas não por conta dos outros, mas porque vocês querem, porque vocês construíram isso dentro de vocês. Já o colérico, ele é representado pelo fogo. Então, ele sente que ele não é como o sanguíneo, né, que gosta desse teu pavãozão, né, ali chamar atenção pelo que ele tá falando, como ele tá falando. Já o colérico, ele é mais decidido, costuma ser decidido, ser mais pontual,
saber por que ele escolheu isso. Então, geralmente até falo, né? Ser terapeuta de colérico é um desafio, porque geralmente o terapeuta tem que saber muito mais que o colérico, porque o colérico, a gente sempre fala, né? O colérico, ele tá sempre coberto de razão, né? Que ele sempre acha que ele tá certo. E o melancólico, já o colérico, ele faz você cuidar de você mesmo, né? Ele fica, não, porque você tá errado, porque isso, porque aquilo. Então, o colérico, ele é bem soberbo. O colérico tem bastante problema com soberba. E às vezes ele nem tá certo. Coléricos, vocês são bons, mas às vezes vocês têm que trabalhar ali a humildade, na grande maioria das vezes, ouvir mais, aprender mais, sentar com pessoas para aprender em vez de sempre estar palestrando. O mal do colérico é palestrar, né? Ele acha que ele sabe tudo, então ele está sempre querendo ensinar os outros. E falam que o colérico é muito bravo, é muito seco, né? E é uma característica do colérico mesmo, né? O fogo, como que ele é seco, não é úmido. Se eu passar a mão no fogo, ele vai te queimar. Só que o fogo bom, ele é como o fogo da lareira, ele aquece, ele traz para perto. Então, o colérico é bom para ver potencial nas pessoas e alavancar pessoas. Ele usa essa força, essa secura, essa quentura para o bem. Então, o colérico maduro, ele vai ser uma pessoa que vai ter potencial, vai ajudar as pessoas a alcançarem metas, vai falar, cara, você pode, vai lá, faz um concurso, faz isso, se você quiser, eu te presto dinheiro, nananã. Então, o colérico, ele é um bom é, de resolver problemas. Se está um problema na mão do colérico, ele vai até o fim para fazer aquilo acontecer. Mesma coisa, objetivos, metas. Então, a gente costuma falar, né? O colérico, ele sangra até o fim. Então, ele vai até o fim do negócio. Está restaurando o casamento, vai até o fim. Se quer melhorar, comprar uma casa nova, ele vai até o fim, e assim por diante. Quer ter uma promoção no trabalho, vai até o fim. Só que o ruim do colérico é a soberba, né? Tem muito soberba e problema com a ira. Então, o colérico muitas vezes é movido pela ira, né? Na força do ódio é a frase do colérico. Ah, fiz tal coisa por força do ódio. Então, ele malha na força do ódio, às vezes ele ama na força do ódio e às vezes isso não é bom. Então, coléricos, pontos positivos, é bom em resolver problemas, é assertivo, é pontual, né? É dinâmico, ele não gosta de enrolação, ficar fazendo milindre aí, drama com colérico, você vai perder seu tempo e às vezes você perde até o teu cônjuge, porque ele vai falar assim, cara, eu cansei, não quero mais. Então, enrolação com colérico não dá. Agora, negativo, né? Queimar com as palavras, né? O colérico é plantado pelo fogo, então tem que cuidar para não causar ali um incêndio por onde você passa, um incêndio que destrói. Então, o colérico, na hora de ofender, ele pega lá as piores armas ali de palavras, de forma de palavras, e ofende mesmo, diminui, rebaixa. Costumo falar que o colérico é grosso, né? E às vezes o colérico não quer ser grosso, mas às vezes ele é grosso, né? Fala por causa própria. Meu esposo sempre falava assim, Evelyn, para você é tão prático as coisas, mas às vezes para o outro não é. Então, colérico, se entendam, às vezes sua praticidade não é a praticidade do melancólico, do fleumático, do sanguíneo. Então, paciência. O colérico tem que exercer a paciência, domínio próprio, ouvir mais e falar menos, não ser tão palestrinha. E o colérico que não gosta de ajudar as pessoas, não compartilhar nada sobre a sua vida. Geralmente é um colérico egoísta, né? Porque o colérico ele tá sempre querendo ajudar. Nem que seja, até tem uma pessoa que é próxima a nós, que ele é chefe de empresa. Então é muito engraçado. O colérico ele sempre está tentando ajudar. É muito engraçado. Tem um cara lá que trabalhava com esse colérico e o colérico falava, vai na casa dele, buscar ele para trabalhar. Eu gosto dele. Então o colérico ele costuma insistir nas pessoas, acreditar nas pessoas. Então uma pessoa que é colérica e não ajuda as outras geralmente, se a pessoa passou por alguma coisa ruim, né? Tá num embotamento ali, ou tá com algum trauma, alguma coisa aconteceu que, não, eu não quero lidar com pessoas, magoei, alguma coisa assim. Mas o colérico tem de ter essas predisposições, boas e ruins. Como o fogo, fogo bom, ele aquece, ele une, ele cozinha um bom alimento, ele traz ali calor no momento de frio. Então, o fogo ruim, ele causa danos, deixa rastro por onde passa, destrói, né? E fede, faz as coisas ficar fedidas, passar do ponto. Água boa mata a sede, água boa acalenta num dia de calor, né? Fresquinha, para molhar os pés. Já a água ruim, ela é o tsunami ali, mata todo mundo ali com a água. Terra boa, ela aquece, né? Depois de uma chuva, ela solta aquele cheiro, né? Petricor, né? Que fala, aquele cheiro de terra molhada. E a terra boa também, ela faz crescer coisas, gera frutos, né? Então, o melancólico tem muitas qualidades. Já o melancólico imaturo, egoísta,
ele é uma terra infrutífera, né? Tudo que você plantar ali não vai crescer, porque ele fica tão preocupado com ele mesmo, e não gera nutrientes o suficiente para que cresça algo ali. E ao mesmo tempo também ele pode soterrar outras pessoas. Vem o sanguíneo, pai, mãe, amor, né? E vai a melancólica que tá com um monte de terra em cima, né? Soterra aquela pessoa, a pessoa fala, nossa, não dá pra falar nada com ele, pessimista, né? Sanguíneos é como o ar, né? Então, o ar gostoso, é um ar brisa do dia quente, né? É um ar, mesmo quando tá frio, né? Você tá vendo lá as folhas se mexendo na árvore e tudo mais. Agora, o ar ruim, né? Ele é aquele ar que passa e causa destruição, né? Um furacão ali, né? Então, tem que cuidar, sanguíneos, para vocês também não deixar rastros negativos pelo caminho, né? Tem que usar essa brisa suave para trazer vento, maresia, realmente, aquela coisa gostosa dos sanguíneos. Esqueci de alguém? Não, né? Falou. E sobre o colérico, eu tenho uma amiga também, assim, que eu percebo que uma das principais características é a determinação, de ir até o fim daquilo, que se propõe a se fazer, vou fazer aquilo, vai até o fim, realmente consegue, realmente faz tudo para aquilo acontecer. E essa característica de ajudar as pessoas também é muito presente. E eu realmente, assim, tenho uma certa dificuldade de lidar com pessoas coléricas, mas eu vejo que tenho muito a aprender com eles. Eles têm muito a acrescentar também. Tanto que são pessoas que lideram grandes empresas, lideram grandes empreendimentos, enfim, são pessoas que têm esse dom da liderança, que é algo que tem que ser também preservado e cultivado, principalmente se você tem filhos coléricos. Exatamente. Muita gente, engraçado você falar isso, muita gente confunde o colérico, né? Principalmente a criança colérica com a criança que tem o TOD, né? Aquela questão do desafiador. E esses tempos atrás eu falei com uma amiga minha, eu falei, olha, me passa os dados dele que eu vou fazer o cálculo do temperamento dele. Fiz o cálculo, deu que ele era colérico. E eu já imaginava, sabe? Eu falei isso pra ela. E ele tá sempre, o colérico, ele é movido a desafios, né? Ele é movido, o combustível do colérico é desafiar o colérico. Ah, duvido que você planta uma bananeira. Mas eu vou te provar que eu planto uma bananeira. Então, você quer que seu colérico ou sua esposa colérica faça alguma coisa? Fala, será que você consegue fazer tal coisa para mim? Você pode fazer tal coisa para mim? Você pode, já é um estímulo ali. Você consegue fazer? Mas claro que ele consegue, claro que ele pode. Então, essa pessoa vai fazer. Então, ela não quer te desafiar, só que ela se desafia automaticamente muito no dia a dia. Então, quer lidar melhor com líder, com cônjuge colérico, é entender que essa questão da opinião, personalidade, que muitos falam que é forte, é para um bem maior, fazer ele usar essa justiça própria, essas coisas assim para um bem maior. E cada temperamento, se você pegar assim, você tem esse defeito, né? Que nem a memória, né, do melancólico, tem esse defeito, mas eu vou fazer ele usar isso para o bem. Então, amor, você cuida da agenda do aniversário das crianças, você lembra e tal, vamos marcar, você fica responsável das agendas, nananã, as contas e tudo mais. Tudo você pode usar. Até as más inclinações você pode usar para o bem no seu casamento quando você domina o assunto dos temperamentos. É muito gostoso. Temperamentos é o passo inicial para um desenvolvimento pessoal, para um amadurecimento. Sim, verdade. A Vitória perguntou aqui: cada pessoa é um desses que você está citando, ou tem como o ser humano ter característica de todos? Hum. Vitória, no comecinho da live eu falei um pouco que os temperamentos ele não é uma receita de bolo. Então, assim, nem todo sanguíneo é igual, nem todo colérico é igual, nem todo melancólico é igual. Mas sim, a gente pode ter características de outros temperamentos pela convivência com esses próprios outros temperamentos, né? Até a Lari falou, e eu também falei um pouco no começo da live, o ambiente, né? A neurociência fala que o nosso ambiente é muito predominante na formação da nossa personalidade e caráter ali. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu nunca achava que eu fosse uma colérica. Então, eu sempre achei que eu tinha características de outro temperamento. Na verdade, fui ver, eram traumas e a minha criação. Então, o bom de estudar os temperamentos, depois você descobre, você fala, ah, entendi. Então, aqui é meu temperamento, aqui é minha personalidade, aqui é o meu caráter falando, aqui é minha criação. Então, isso que é bom. Por isso que eu falo, os temperamentos é o passo inicial, o primeiro passo ali para um desenvolvimento pessoal, que a partir dali você começa a dominar. Eu faço isso por conta do meu temperamento. Ou seja, eu não sorrio muito como colérica. Então, eu não sorrio muito por quê? Por conta da minha criação e por conta do meu temperamento. Então, eu vou dominar isso. Então, eu vou fazer exercício de sorrir mais. Porque eu não quero ser uma, né, chata, parecer com essa cara de brava sempre. O colérico tem nessa predisposição de parecer bravo sempre. Sanguíneo, sorri demais.
Só que também tem que cuidar para não parecer um bobo alegre. Então, eu não vou dominar essa coisa. Então, é meu temperamento ou é minha criação, que eu tô sempre sorrindo? Né? Às vezes é uma ingenuidade daquilo, eu preciso trabalhar o que em mim? Meu temperamento, amadurecer? Ou realmente eu fui criada com certa ingenuidade demais, né? Então, é bom identificar. Estude os temperamentos, veja o que que é temperamento, a isso, a terra ali que você caminha a vida toda, o que que é caráter, o que é ambiente, o que que é personalidade. Assim você já consegue separar e dominar. Então, você pode sim ter características de outro temperamento, só que não é porque você é sanguíneo e melancólico, colérica e flemática, não. Você ou você é melancólico ou você é melancólico. Ou você é colérica, é um só, pro resto da vida. Se colérica, morro colérica. O que eu tenho que fazer, e é minha obrigação como ser humano, é amadurecer, senão eu me torno uma pessoa insuportável. Daí por isso que falam lá, temperamento é o signo dos evangélicos. Quem usa isso é quem usa temperamento como mulher. Né? Eu sou assim porque eu sou colérica, eu sou assim porque eu sou sanguínea. Daí, qualquer coisa, qualquer ferramenta vai ser ruim para você. Até estudar desenvolvimento pessoal. Qualquer coisa você desculpa. Então, não é bem assim que funciona, né? Como ter certeza? Bom, no começo da live eu falei, tem 3 formas de descobrir o seu temperamento. Primeiro é a observação, segundo o formato do seu rosto, que é uma forma que também pode dar mais respostas incertas, porque o seu rosto muda. E o terceiro é o cálculo de temperamento, ou cálculo natal. Daí um profissional capacitado faz um cálculo. Então, o cálculo ele dá uma resposta exata. Só tem que ser um bom profissional para fazer esse cálculo natal. Então, geralmente, os terapeutas mentorados do Dr. Jorge, como a Lari, como eu, sabem ali descobrir o seu temperamento. Se não por observação, pelo rosto ou pelo cálculo natal. Então, tem 3 formas de tirar a resposta. E geralmente uma conversa com a outra. Mas o bom é que consegue, no mínimo, por observação e cálculo natal, já descobriu o seu temperamento. Isso mesmo. Então, travou, voltou. Então, gente, vamos nos encaminhando para o fim da live. Nós tivemos hoje bastante aprendizado, né, sobre temperamentos. E assim, ainda tem muito mais coisa, porque é um assunto bem denso. Nós trouxemos aqui uma coisa mais assim, básica para que vocês já tivessem uma ideia inicial, mas tem muito mais que isso. Mas assim, quero agradecer a Evelyn por ter vindo aqui, por ter separado um tempo na sua agenda tão cheia para falar conosco aqui, dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe. Que Deus te abençoe. E teremos outras lives depois. E tem muito assunto, né, Lari? Tem as linguagens do amor, dos temperamentos, tem os pecados, as virtudes de cada temperamento. Tem muito chão aí para vocês aprender com a Lari aí nesse Instagram. Então fiquem aí. Qualquer coisa, enche a caixinha dela ali de temperamento, perguntando qual que é meu temperamento, o que que eu faço, tal, tal, tal. Nem, só lembrando, nem todo fleumático é banana, nem todo banana é fleumático. Então não chamem, eu fico muito brava que as mulheres falam, meu marido é fleumático, eu faço o cálculo natal do cara lá, o cara é um colérico. Só que o cara tem um general dentro de casa, ele não vai querer ser um colérico, ele já tem um general dentro de casa, né? Então, parem de falar que os maridos de vocês são fleumáticos, pelo amor de Deus. Verdade, verdade. A Vitória falou: meu esposo não gosta de falar com quase ninguém, não gosta de afeto com os pais nem com os irmãos, totalmente fechado. É, É, Vitória, Vitória, são qualquer fatores. temperamento ali. Uhum. Tem que ver se não é vida, se não é trauma, se é temperamento, se é caráter, se é personalidade, o que que é ali. Geralmente os que não gostam muito de contato são secos, né? Eles não gostam muito desse contato interpessoal ali. Geralmente o colérico é o básico do básico, é o que é mais utilitário. Muitos falam que o colérico ele meio que usa as pessoas. Não é que ele usa as pessoas, mas é que ele não gosta de encher linguiça. Então ele é mais prático. Então se for ter ali, é igual mandar no WhatsApp, oi, pro colérico. Ele não vai te responder com, assim, não vai dar atenção para aquilo. Você fala, oi, tudo bem? Tem um dia para emprestar? Ou sei lá, você já fala com o colérico. Já melancólico, ele vai, né? Tudo bem? O que está acontecendo? Então, o seu marido pode ser um colérico, muito prático, ao mesmo tempo ele pode ser um melancólico, muito enrustido ali, ao mesmo tempo ele pode ser um fleumático que não quer gastar energia, ao mesmo tempo pode ser um sanguíneo que não gosta da pessoa ali, que nem você falou, dos pais, por algum motivo, né? Então tem vários fatores aqui. É bom procurar a área ali para fazer uma terapia, se aprofundar mais nesse assunto para poder ajudar ele. Sim, sim, verdade.
Então é isso, gente. Vamos encerrar nossa live. Mais uma vez eu agradeço a Eve. E Eve, você vai oferecer o seu produto de cálculo? Como que é? Como que Sim. funciona? Para quem quiser fazer o cálculo natal para descobrir o temperamento, né? Ah, eu quero saber de uma vez, sem enrolação, eu tenho um produto que eu vendo, né? Que é o cálculo natal. Então, tem o link na minha bio lá. Vocês clicando lá, vocês já vão entrar em contato com a minha secretária e perguntem assim: quero saber do cálculo natal, ou me passe mais informações. Mas basicamente eu faço o cálculo da família, de até 5 pessoas, por um valor lá, e é o melhor cálculo natal que vocês vão ver por aí. Que vai falar detalhadamente, mesmo que dê todo mundo fleumático. Vai falar que cada fleumático é um diferente do outro. Um pensa de um, tem predisposição de pensar de um jeito, amar de um jeito, né, resolver problemas de um jeito e o outro totalmente diferente. Então, eu amo o meu produto porque eu assim, me especializei nisso. Então, quem quiser saber do cálculo natal, entra no link da minha bio, vai estar lá, o link, clica, já pede para minha secretária, a Carla vai mandar para vocês ali tudo sobre o cálculo natal. E é, gente, é maravilhoso, sério. Descobrir o temperamento, assim, 10 passos para frente, assim, pra você desenvolver realmente suas boas inclinações e melhorar suas más inclinações ali, dominar aquilo, assim, e ser cura, em vez de ser feridos, ferindo o outro dentro do relacionamento. Mas você é cura para aquela pessoa que está com você e para você mesmo, né? Você trabalha dentro de você nesse lapidar diário. Obrigada, Lari, pelo convite, muito obrigada pelo carinho, obrigada por me chamar para essa live, eu me sinto honrada. A Lari também domina ali o assunto de temperamentos, mas é muito bom esse compartilhar, né? Uma delícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu e que vai assistir depois também. Eu vou deixar gravado, tá? E é isso. Até a próxima live. Tenham todos uma boa noite e um abraço. Tchau, tchau. Tá?